seja bem-vindo à SMV 20, a Semana de Marketing e Vendas para Empresas de Tecnologia e Startups, uma iniciativa do Clint Hub, em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu sou Rodrigo Lossi e vou estar aqui ao longo da semana, mediando os bate-papos da trilha de Marketing Avançado. Antes de apresentar os nossos convidados e iniciar o bate-papo, eu quero lembrar para vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalx Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories do seu Instagram, mostrando que você está assistindo, né, a SMV, use a hashtag SMV2020 e marque os perfis do Clint Hub, Digitalx, Sales Hackers e Hobbies CS. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram do Clint Hub. Bom, e para falar sobre a importância da gestão de processos de marketing em startups, nós temos 2 convidados, a Ana Nishikawa, gerente de marketing da Zup, e o Diego Barbeito, diretor de marketing da agência Seja. Bom, pessoal, sejam super bem-vindos, obrigado novamente pelo aceite do convite aqui do Clint Hub para a gente estar conversando com vocês sobre esse tema. Queria primeiramente que vocês se apresentassem. Ana, por favor. Oi, pessoal, obrigado por poder trocar esse papo com vocês, trocar ideias com vocês. Como o Rodrigo falou, hoje eu trabalho na Zup, né? A Zup é uma plataforma tecnológica de serviços financeiros que ela facilita a integração entre empresas do mercado B2B, permitindo que elas se tornem uma fintech. Hoje trabalhamos no modelo White Label, então todos os nossos parceiros podem explorar todos os nossos serviços da nossa plataforma e também reforçar a sua marca. Acho que é isso. Diego. Legal. Prazer estar falando com você, Rodrigo, com a Ana. Eu sou diretor de marketing da agência Seja. A agência Seja é uma agência voltada para performance. A gente está focado no mercado de tecnologia há mais ou menos 1 ano e meio. Inclusive, atendemos a Zup, somos um dos parceiros lá deles. E é isso. Esse papo vai ser interessante para a gente conversar um pouquinho sobre processo e tirar alguns mitos que tem no mercado que eu acho que complicam um pouquinho a estrutura de uma empresa de tecnologia como um todo. Legal. Eu queria primeiro perguntar para vocês, até pode começar com o Diego, falando assim sobre por que é fundamental para uma operação, né, de uma startup ter processos de marketing bem estruturados. Legal, ótima pergunta, Rodrigo. Bom, primeiro ponto, do ponto de agência, né, pensando como agência, quando uma empresa chega até a gente para conversar, para pedir um orçamento ou para falar um pouquinho sobre o mercado, eles sempre vão falar que não está gerando lead, não tenho lead, não tenho venda. Isso é um sintoma claro de que a empresa não tem processo. Gerar lead não é dor, gerar lead é um sintoma de um problema mais denso que eles ainda não mapearam. De 10 empresas que vão falar com a gente, 9 falta processo. E aí, processo de marketing como um todo, a gente vai falar posicionamento, a gente vai falar planejamento estratégico, que não é planejamento de ação, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Para o processo de venda, integração entre marketing e venda, definição de ICP, de persona, etc. Tudo isso vai influenciar e não vai gerar um lead, mas, na verdade, isso é apenas um sintoma desse problema maior. Eu vou até fazer um adendo de algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que eu acho que o maior problema é não definir o posicionamento de maneira correta ou não se preocupar com o posicionamento de maneira correta. Quando a gente fala de empresas de tecnologia e startup, a gente está quase sempre falando de uma solução complexa, às vezes até cara. E tudo que é complexo ele precisa ser entendido de uma forma mais... Ele precisa ser entendido pelo mercado como ele é. Por exemplo, essa explicação que a Ana deu agora na introdução sobre a Zup era bem clara do que a Zup faz. E se isso não tivesse sido bem definido, teria um problema, não geraria lead, o comercial não iria para frente, por aí vai. Acho que o maior problema mesmo é não se posicionar corretamente e não olhar esses pequenos... Essa falta de processo que vai gerar esse sintoma maior de não gerar lead, de não ter venda e etc. E Ana, para ti, qual que é a importância de ter processos bem estruturados aí na visão de marketing, da gestão de marketing da Zup? Na verdade, o processo, eu não acho que ele é só importante para marketing, né? Ele é importante para todas as áreas, ele é importante para compor, né, enfim, uma empresa. Quando você pensa em processo, ele, na verdade, ele é um facilitador que vai te permitir alcançar o teu objetivo maior. Então, o processo de marketing, ele só é uma perninha
do que a gente entende que a gente precisa buscar para entregar o objetivo e alcançar o que a empresa tem como posicionamento e objetivo estratégico, né? E aí, quando a gente faz o drill down para o time de marketing, quando a gente pensa em estrutura, processo, a gente tem que pensar como que os processos de marketing vão estar integrados com as outras áreas, como que esses processos vão estar integrados e linkados com o objetivo, né, da empresa, com a estratégia de posicionamento, como o Diego bem falou aqui. Então, hoje, na ZUP, por exemplo, a gente, enfim, acho que isso deve ser comum, né, é um ponto comum das startups, que a área de marketing por si só, ela é a última área, né, quando não é a última, é uma das últimas áreas a ser formadas. Ela é uma área geralmente muito restrita, muito pequena comparada com as outras, mas ela tem muita importância, né? Ela tem um papel de integrar e ter esse espaço dentro das outras áreas para que a gente possa garantir envelopar esse produto, esse posicionamento certo. E aí vem um processo para auxiliar isso. A gente precisa criar processos para a gente ter espaço dentro das áreas, estar alinhado e, de novo, juntos a gente buscar o maior objetivo, que é da companhia, né? E aí, eu falando só um pouquinho de ZUP, hoje a nossa área é uma área relativamente nova. Eu posso dizer que a equipe, ela, no início da ZUP, ela era composta por 2 pessoas, né? Hoje a área ela já está bem maior, né? E ela está bem maior comparado com as empresas maiores, né? Quando, na verdade, está um pouco mais definido o papel, governança, escopo de cada cadeira. Mas, sem dúvidas, a gente utiliza outras ferramentas que auxiliam a gente seguir um processo, né, que garanta que a gente tenha um entregável que faça sentido para a companhia. Então, de novo, na ZUP hoje a gente cresceu, a ZUP vem crescendo muito, né, inclusive a área de marketing, e aí hoje a gente, por exemplo, utiliza a metodologia ágil. E é muito engraçado, porque quando a gente chega numa startup, a gente tem também o costume de falar, tudo é implementável, tudo pode, mais ou menos, ainda mais quando a gente pensa em ferramentas que são aplicáveis em grandes empresas, né? E aí, quando a gente traz essas ferramentas para implementar, inclusive na área de marketing, ferramentas que também são muito comuns usar em outras áreas, como a área de produto, acaba tendo um pouquinho de resistência, né? Startup, as coisas são muito informais, então você querer implementar um processo para facilitar, ferramentas para facilitar, acaba muitas vezes sendo um desafio. Mas é legal, porque na ZUP a gente em pouco tempo já implementou, né? Como eu falei, a metodologia ágil, hoje o time tem todas as tarefas quebradas, todo mundo sabe o impacto dessas tarefas, como que um impacta no outro, como conecta com o outro, como que isso ajuda a fazer a gestão dos nossos próprios parceiros, fornecedores. E, enfim, eu acho que isso, hoje, em pouco tempo, como a gente conseguiu implementar, e a gente consegue ver o quanto que o time cresceu, o quanto que o time está entregando valor, facilita bastante. Mas, de novo, dentro de startup é um desafio garantir que processos sejam desenhados, implementados e respeitados. Mas é possível. Sim, eu acho que quando a gente tem uma visão numa startup em momento de escala, sempre tem isso, né? O processo, a operação bastante acelerada faz que às vezes possam ser alguns atropelados, né? E como que é o desafio às vezes de gerenciar essa expectativa junto com o board, né? Junto com os diretores, de ter um desenvolvimento rápido, mas também ter um bom planejamento que respeite o ritmo de cada momento do ano. Assim, eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala em startup, né? Tu tem que ter um planejamento, mas ao mesmo tempo isso pode mudar a todo momento, né? Sim, sim. E aí, Rodrigo, o que é muito bacana é que dentro dessa metodologia, a metodologia ágil, né? Muita gente acha ela burocrática, mas na verdade você consegue adaptar para o seu modelo de negócio. Então, na ZUP, uma coisa que a gente passou a medir é as tarefas que entram planejadas e não planejadas, né? E aí isso é muito legal, porque quando você começa a medir, você consegue engajar os seus clientes internos a falar, gente, tá vendo? Quando não é planejado, olha o que eu consigo te entregar. Quando é planejado, olha a diferença do que eu te entrego. E aí, quando a gente consegue mostrar isso para eles, eu acho que eles começam a entrar dentro do nosso processo de planejamento. Mas também é um desafio da área de marketing ganhar esse espaço nas áreas, né? Quando a gente fala, gente, é importante a gente ser envolvido no início do desenvolvimento de um produto, é importante a gente ser envolvido no início de um possível ruído no mercado, porque a gente vai ter que se posicionar. E aí, quando a gente começa a mostrar, por exemplos, do que a gente participou, do início do processo e do que a gente não participou, acho que por si só as pessoas vão entrando e participando desse fluxo, desse processo.
Mas o que eu acho mais importante, e principalmente em startups, que está crescendo de uma maneira gigante, né? A Zup, ela, enfim, cresce absurdamente. Se vocês pararem para pensar, comparado com 2018, nós crescemos 330%, né, em processamento. Só em 2019 a gente processou 19 bilhões, desculpa. E aí, quando você para e pensa assim, gente, ou a gente está integrado e garante que a área de marketing esteja presente, fazendo toda essa interface com as outras áreas, ou a gente vai ter um ruído muito grande. E se a gente tiver um ruído muito grande, qual que é o impacto para o nosso negócio, né? Hoje nós mexemos com dinheiro. Nós somos uma plataforma tecnológica de serviços financeiros. Nós precisamos passar um tom de seriedade e de confiança para os nossos parceiros, nossos clientes. Então, de novo, é um processo de transformação e aceleração muito grande. E aí, conforme a gente vai construindo isso, começando por gestão e liderança, por exemplo, né, quando o time de marketing se estrutura dentro de casa, se estrutura lá, mostrando as tarefas que a gente vai fazer, que a gente vai entregar, que a gente vai colaborar para a empresa, por consequência, a gente vai engajando os outros times. E aí é liderança por terceiros, né? Então, eu acho que o nosso time, quanto a esse tipo de estratégia, até para ganhar espaço dentro da Zup, eu acho que a gente está bem alinhado e a gente tem conseguido bastante. Legal, muito bom. E, Diego, como que a Seja como agência, né, da Zup acompanha essas expectativas, né, de um negócio acelerado e tal? Como que vocês acabam acompanhando isso e qual que é a importância de ter uma parceria nesse sentido? Pergunta complicada, Rodrigo, falar isso do lado dela. Não, a gente acompanhou o processo da Zup desde quando tinham 2 pessoas só no time de marketing. Estava até comentando que a primeira vez que a gente foi na Zup tinham 30 pessoas, hoje são mais de 300. Hoje são 330. Um crescimento absurdo em 1 ano e meio. Sim. É algo muito surreal. E, bom, primeiro ponto, eu acho que é importante falar do que a Zup fez, o que faz sentido. Pode até parecer estranho a gente, como agência, falar isso, mas faz sentido. Ela saiu de um único fornecedor para fornecedores específicos para produtos específicos. Isso foi importantíssimo. Com o crescimento de escala, não tem como um fornecedor só fazer isso e garantir a entrega que eles precisam. Esse foi um movimento correto. Segundo ponto, eu acho que a Ana tem trabalhado muito nisso, desde que ela entrou na Zup, a gente tem conversado bastante. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, que é o alinhamento de expectativa. O que uma ação faz, o que a gente quer dessa ação, o que a gente espera dessa ação e, principalmente, o senso de realidade. A empresa cresceu 330%, só que em determinado momento, se não me engano foi 2018 para 2019, ela tinha crescido 4.000%. Então, entender que isso não é algo comum, não é o normal. Tem certas etapas, certos processos que têm que ser cumpridos para que a empresa possa crescer de forma sustentável e razoável. E aí vem onde entra a agência, o que a gente faz. Hoje, o nosso trabalho está em gerar lead para a equipe comercial, junto com a Ana e com o time de marketing todo. E hoje é muito bem definido para a gente o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa gerar, qual a verba que a gente tem, como a gente pode fazer. E a metodologia como eles estão aplicando facilita tanto o nosso trabalho que a gente consegue produzir certas coisas. Bom, você é de agência também, você sabe como tem ideia, você tem certa resistência do cliente na ponta final. Esse é um problema que hoje na Zup a gente não tem. Está tudo tão destrinchado, tão fácil da gente entender como agência, os processos estão tão bem definidos, que a gente consegue resolver certos problemas com uma pequena conversa, a gente tem facilidade para sugerir ações e processos e novas estruturas de geração de lead ou novos conteúdos. Está tudo muito bem encaminhado, muito bem casado, que a gente facilita bastante. Assim, Rodrigo, só complementando, porque no final das contas, quando você faz um planejamento, uma coisa que eu percebo, o planejamento, na verdade, ele tem que ser planejado e alinhado com todos os agentes envolvidos. Então, por mais que o planejamento seja de uma pequena entrega, se a seja tem impacto, ela tem que estar bem alinhada quanto a isso. Então, quando você traz para dentro da metodologia, para dentro do formato que a gente trabalha hoje, a gente quebra uma tarefa, ainda que mesmo que a tarefa seja alinhar com a seja. Entende? Porque isso é um processo, isso é uma etapa do processo, faz parte do processo, né? Você garantir
que todos os agentes estejam, de fato, envolvidos e alinhados com a expectativa e com o teu planejamento. Acho que é isso, né? Isso, perfeito. Bom, acho que olhando uma visão de uma marca, no marketing como um todo, acho que um grande ativo importante que as empresas trabalham é a visão do posicionamento, né? E eu queria entender um pouco de como a agência e cliente e ZUP investe tempo e esforços nessa frente de posicionamento. Bacana. O que acontece? Aí falando um pouquinho, Ana, né? Ana Maria, quando chegou na ZUP, tinha um desafio. Ana Maria, temos que gerar muitos leads qualificados, temos que ter um posicionamento no mercado, a gente tem que ser lembrado no mercado. E aí eu falei, pô, bacana, puta desafio, né? E aí, beleza, gente, mas para eu envelopar a ZUP, eu tenho que entender o que é a ZUP, eu tenho que entender qual é a estratégia da ZUP, o que a ZUP quer, quais são os objetivos da ZUP. E aí os objetivos, não é só do que a ZUP, eu acho que o objetivo você tem que se questionar sempre de qualquer atividade, de qualquer entrega que você faça, né? E aí, quando a gente parou e fez todo esse diagnóstico dentro da ZUP, a gente viu que tinha algumas lacunas, né? Tinham várias, inclusive, e sombras cinzas, né? Umas áreas cinzas. Cara, como que a gente responde e esteja de novo todo mundo alinhado, né? Será que toda a liderança, será que todos os supers e todos os níveis estavam caminhando para o mesmo objetivo? Então foi quando a gente entendeu que era o momento da gente parar, e eu digo parar porque a ZUP ela não parou, ela continuou aí buscando leads, ela continuou trabalhando em SEO, ela continuou trabalhando em conteúdo, ela continuou trabalhando de forma ativa, né, na frente de PR, na frente de designer, enfim. A gente não parou, mas a gente entendeu que paralelamente a gente tinha que revisitar, né, o que a gente quer como empresa e tudo mais. E aí a ZUP, ela de fato está fazendo toda essa revisitação dentro do reposicionamento dela. Tem sido um trabalho bem árduo, ele ainda não está concluído, né? A gente está discutindo onde esse trabalho não dá para só envolver o time de marketing, esse trabalho tem que estar toda a liderança, né? Todo o board da companhia envolvido. E aí tem sido muito bacana, porque, de novo, a ZUP ela cresceu muito rápido, né? E aí, dentro desse processo, a gente falou, gente, e agora? Né? A gente tem já capacidade operacional. Então, por que a gente não traz outros grandes clientes? Porque hoje a gente tem poucos grandes clientes. Eu coloco em aspas, poucos, porque em tão pouco tempo de operação, eu posso dizer que a ZUP ela é super eficiente. A gente tem clientes relevantes no mercado e que, enfim, acreditaram na ZUP e permitiu que a gente hoje entregue o que a gente entrega, né? Mas, enfim, falando um pouco, né, dessa questão do reposicionamento e tudo mais, é natural que o momento que a ZUP hoje esteja, a gente precisa revisitar e a gente está fazendo isso. Beleza? Legal. Perfeito o que a Ana falou, exatamente isso. E eu vou complementar dizendo que eu considero que para o marketing funcional, uma estrutura de marketing funcional, você precisa de 4 pilares, 4 pontos principais. Posicionamento, planejamento estratégico, não planejamento de ação, execução e análise. Por que posicionamento primeiro? Se a sua solução é complexa, as pessoas precisam entender o que você faz. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez na ZUP, quando a gente tinha acabado de assinar o contrato, a provocação, a brincadeira que o CEO, o Fabiano, fez era legal, você tem que mostrar para as pessoas o que a gente faz, e isso é algo muito difícil, eu quero ver se as pessoas vão conseguir entender. É até engraçado que hoje é muito mais complexo do que era. Sim. E eles têm feito isso de uma forma interna, muito bem feita, e facilita muito o nosso trabalho. Por que posicionamento é primeiro? Bom, de cada 10 empresas que a gente conversa no mês, 9 tem um problema de posicionamento. Não sabe o que falar, para quem falar, em qual momento falar, o que vai vender, qual dor aquela solução resolve, e é produto, produto, produto. E isso vai muito da cultura que se criou em volta de startup e empresas de tecnologia. Hoje você tem muita empresa que cria uma solução, cria um produto para um problema que não existe, depois vai procurar um problema. Aí você já tem um erro gravíssimo, você está fora da manada de sucesso daquele futuro unicórnio. Fora isso, você identifica um problema, você cria o seu produto, mas você não sabe como se posicionar, você não fez um estudo de com quem você vai falar. Pensando a nível de venda, ser um pouquinho mais específico, você não sabe quem dentro daquela empresa, do seu possível cliente, é o tomador de decisão, ou qual argumento você vai falar para cada área, o que você vai falar com cada área. Às vezes o que você fala, isso é muito comum na ZUP, não, o que você fala para o CTO é totalmente diferente do que você vai falar para o CFO, do que você vai falar para o CEO. E todos eles são tomadores de decisão no processo. E é muito engraçado, porque ainda trazendo para o mundo da ZUP,
a Zup, ela por ser uma plataforma tecnológica de serviços financeiros, ela não tem um cliente único, né? Ela tem cliente de diversos segmentos. De alimento, de beleza, de saúde, né? De financeiro, né? Então, assim, na verdade, quando a gente para assim, gente, quais são as personas? O que move eles? Qual que é o melhor tom de voz para falar com eles? A gente tem uma diversidade e isso torna um puta desafio pra gente. E aí, de novo, como que você linka isso com a tua estratégia, com o teu posicionamento? Porque no final das contas, Rodrigo, né, e Diego, acho que vocês devem sofrer um pouco isso. No final, a gente sempre tem que se questionar, né? O porquê, o objetivo. E aí, de novo, acho que falta muito isso dentro dos processos, né? Vamos criar um processo. Ainda quando a gente gosta de processo e quer criar um processo, a gente fala, mas por que criar um processo? Qual o objetivo de criar esse processo? Né? E aí, muitas vezes, acaba que em startups, mas é só por conta desse cenário, dessa situação pontual. Gente, se aconteceu essa situação pontual, pode ser que ela se torne recorrente. Então, vale a gente parar e fazer esse exercício? E isso, de novo, dentro da área de marketing, dentro de qualquer área dentro das empresas, é super comum, né? E aí, o posicionamento, eu vou muito além de posicionamento de empresa, de marca. Eu vou de posicionamento de área, né? Hoje, qual que é o posicionamento da área de marketing dentro da Zup, né? Se o marketing, de novo, ele não entregar um valor para as outras áreas, esse valor não está linkado aos objetivos estratégicos, aos KPIs da empresa, se ele não estiver alinhado ao core business da Zup, de verdade, assim, não faz sentido ter uma área de marketing dentro da Zup, entende? Então, de novo, o posicionamento ele tem que estar totalmente linkado ao teu processo e você sempre se questionar, né? Como que essas coisas estão se conectando. Conheça agora o Clint Educação. Explore materiais digitais, artigos, cursos exclusivos e ferramentas desenvolvidas para elevar o nível do mercado digital no Brasil. Acho que é isso. Perfeito. Só fazer um adendo. Eu falo posicionamento primeiro e tem gente que vai discordar. Eu digo que você tem que começar pelo posicionamento sempre, porque a partir dele que você vai definir com quem você vai falar. E se você não sabe com quem você vai falar ou o que você vai falar, não tem planejamento estratégico. O máximo que você vai fazer vai ser um plano de ação, ação rápida, e isso não é processo, isso não é estrutura de marketing, você vai ficar sempre... Batendo pino, né? Dando soco em porta fechada. Soco em porta fechada? A metáfora não é, né? É horrível isso. Enfim. Pois, na verdade, eu acho que, como ele falou, não vai atingir o que você precisa. Tem que falar na hora certa, com a pessoa certa, no tom certo. Exatamente. É isso. Legal, eu acho que outro mantra também, quando a gente fala em processos de marketing, está relacionado a metrificar, né, os resultados, os indicadores. Eu queria ouvir um pouco do Diego, assim, né, em startups, quais indicadores que tu acreditas que o marketing deve acompanhar para medir a eficiência de uma operação, como criar processos para análise desses dados? Legal. Vou dar um pouquinho de contexto para não ficar chato. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente. Eu fiz história antes de fazer publicidade, lá no 2 décadas atrás. E lá quando a gente fazia história, a gente tinha um mantra que era importantíssimo, que é o criticar a fonte. Eu trago isso muito pro marketing digital e para métrica. Falar que a métrica é importante, isso já é rotineiro, né? Todo mundo sabe que tem que saber o que é ROI, como é que está o seu CAC. CAC não. Até um ponto importante que 90% das empresas que a gente conversa não tem o CAC mapeado. Isso é um problema grave. Mas, enfim, eles deixam isso de lado. CPL, CPC e tal. O que eu gosto muito de fazer e falar, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, dado por si só não significa nada. Você tem que criticar aquele dado, entender o que aquele dado está te falando e relacionar ele com outros dados. Seu ROI está legal, mas se você não fizer uma relação direta com o seu CAC, você pode ter um problema. Rodei uma ação, isso é um exemplo até esdrúxulo, tá? Mas eu tenho um CPL médio de R$10. Eu rodei uma ação e eu gerei 5 leads e gastei R$500, ou seja, CPL de R$100. Só que esses 5 leads podem te gerar um ticket médio muito maior do que o da sua carteira. Será que não vale a pena? Será que não foi uma estratégia de sucesso? Você tem diversos parâmetros para analisar, além daquilo que o dado te mostra. O dado é importante, você tem que saber todos eles, entender o que está acontecendo, só que não pode parar só ali, você tem que ir além
E quando eu digo ir além dentro de toda a cadeia. Legal, você gerou um lead, esse lead foi valor tal, esse lead virou uma oportunidade, aí virou uma oportunidade, legal. Essa oportunidade faz sentido, ela vai te gerar um retorno financeiro acima do esperado, dentro do esperado, abaixo do esperado? Ok, esse é um outro indicador que você precisa analisar e isso não é um indicador comum de marketing, de KPI. A nível de venda, ele fechou a venda? Ok. Quão difícil foi fechar essa venda? Quantas concessões você teve que fazer? Isso é importante. Depois que você fechou a venda, o cliente começou a trabalhar com você, etc. Quanto de sucesso ele está tendo usando a sua operação? Porque isso também vai ser importante e vai afetar diretamente o seu CAC. Se ele sair muito rápido ou se ele não te gerar sucesso, etc., etc., dá um problema gigante na sua métrica. Então, você pode ter um ROI muito bonitinho aqui em cima, no topo, legal, e no final, quando você olha a cadeia inteira, você está operando com prejuízo. Está operando numa situação negativa, numa situação que não é aconselhável. Por isso, sempre um pouquinho além no dado. Só complementando um pouquinho do Diego, dado por dado, por si só, não é nada. Na verdade, o que você vai fazer a partir daquele dado? Aquele dado tem que gerar uma informação, né? Aquele dado ele tem que ser um apoio, uma forma para você tomar uma decisão e, enfim, a partir dele você atuar. E aí, muitas vezes, quando você só olha as métricas e é uma métrica negativa, vamos lá, como o Diego colocou o ROI, mas a gente tem que entender, será que eu não estou realmente abrindo mão da minha margem, mas para eu poder conseguir passar uma mensagem diferente para o mercado? Né? São decisões estratégicas. E aí, quanto que vale eu abrir mão da minha margem para passar uma mensagem diferente para o mercado, porque agora eu estou com um puta parceiro na minha base. Então, tudo isso, eles têm que estar muito, de novo, alinhados e conectados, né? O dado, ele é muito bom, assim, e a minha percepção com visão de startup. Eu cheguei não tem nenhum ano na Zup e eu percebia um pouco essa dificuldade do time de querer medir. Eu lembro que tinha uma pessoa da minha equipe que falava assim, mas eu nem gosto de Excel. E aí eu falava assim, não, tudo bem. Se você quiser, a gente pode fazer no Word, né? Depois abre uma calculadorazinha e calcula. Mas hoje, né, depois de 8 meses, é muito bacana ver como que o time consegue ver a linha de crescimento deles e a relevância do que eles têm entregado. Então, quando a gente pega lá a parte de equivalência comercial, quando a gente pega lá o nosso tráfego dentro do site, quando você pega lá tráfego do site versus custo do que a gente gastou com o link patrocinado, né? O tempo de permanência dentro das páginas, dentro do nosso site, dentro do nosso blog, a quantidade de seguidores, pessoas que estão de fato lendo todo o seu conteúdo. Quando você para e consegue ver isso tudo, né? Em tão pouco tempo, eu acho que o time conseguiu entender o quanto é importante dado para vender, né? E falar, cara, o meu trabalho é importante, isso é muito bacana. E uma outra frente esses dados conseguem também engajar as outras áreas e mostrar, gente, o marketing é importante. Lá no começo do nosso bate-papo eu falei, gente, como que a gente vai ganhando espaço dentro das outras áreas, como que a gente consegue mostrar para eles que quando a gente é envolvido no início do processo, né, como que a gente consegue dar um entregável muito melhor e muito mais robusto, né? Isso é através de dados, né? Quando eu tenho que falar, defender o time, olha, o time tá esgotado. A gente consegue mostrar lá a quantidade de tarefas pautadas só numa entrega, envelopando única feature do produto, né? Isso é porque a gente não está falando de um novo produto fazendo barulho, movimentando o mercado. Não, a gente está falando de uma nova feature e como que isso impacta o nosso time. E, de novo, isso tudo é através de dados. Mas, de novo, a gente mensura e usa esse dado, porque mensurar por mensurar, gente, não ter ação de verdade, é perder tempo, tempo mal dedicado. Exatamente. Só fazer um complemento, eu acho que o que a Ana falou é importantíssimo, não sei se vai ter algum gestor, gerente de marketing de startup falar, deveria pegar essa fala da Ana, recortar e imprimir. O dado não serve só para mostrar o que o marketing está gerando de resultado. Esse dado de tarefa, gestão de processo, serve para defender sua equipe dentro de um pedido de orçamento, de uma solicitação de um novo material. E como a área de marketing, de uma forma geral, em startup talvez não tanto, mas de uma forma geral em empresa, ela é relativamente sucateada, onde você vai cortar custo primeiro e vai direcionar para a venda, que é importantíssimo, a gente sabe, e vai direcionar para a tecnologia ou algum outro setor.
E quando você tem isso muito bem mapeado, as tarefas, o que foi feito, por que foi feito, você mostra que, ó, não é bem assim. Dá uma olhada com carinho para o que a gente está fazendo, porque é isso que está gerando aquele resultado lá na ponta em venda, por exemplo. É isso. É engraçado porque eu acho que é uma coisa também muito alinhada lá com o nosso time. Eu costumo brincar com eles. Gente, marketing que não se paga entra na linha de despesa, né? No final, toda empresa quer lucro. Toda empresa quer, né, faturamento bombando com despesa baixa e lucro, é isso. E aí, de novo, o dado vem auxiliar dessa forma, né? Mensura, quer encontrar dados no argumento. Exatamente, né? exatamente. Acho que é isso. Legal, pessoal. Muito bons insights. Bom, a gente tem um espaço agora, mais para a parte final mesmo, para chegar a algumas conclusões e recomendações que vocês dariam, assim, pensando que vão ter muitos gerentes de marketing também acompanhando esse vídeo, mas também muitas agências que trabalham com empresas. Então, eu queria ouvir dos dois lados, assim, quais são as principais recomendações, prioridades que vocês colocariam assim, para o público que está acompanhando esse vídeo. Pode começar, pronto. Eu acho que o primeiro você... Pode parecer clichê, mas é fazer diagnóstico mesmo, sabe? Eu acho que quando você... Diagnóstico das dores da tua área, diagnóstico das dores lá das frentes que você precisa, do time como um todo, que você precisa engajar para poder entregar teu objetivo. Depois desse, claro, plano de ação para fazer o ajuste e o alinhamento entre todo o time, né? Depois, você começar a quebrar realmente as tarefas e priorizá-las. Sempre associado ao KPI estratégico da companhia, né? Eu acho que, de novo, se não tiver junto, vocês vão bater cabeça, não vão conseguir fazer o entregável e isso pode gerar frustração, né? E aí, por si só, por consequência, né? Vai vir a questão dos dados, né? Que você estruturando o seu processo, vendo qual a melhor metodologia, a melhor ferramenta, você vai ter dado e aí, por consequência, você consegue engajar todo mundo aí dentro do processo que você acredita como que o marketing, enfim, tem que estar presente não só no processo de marketing, mas no processo de outras áreas, estando muito mais ativo como uma área cross e fazendo toda essa conexão. Então, eu acho que é isso, mas esteja tudo bem mapeado. As dores não só do marketing do teu time, mas essa sim é muito importante, e também das dores das outras áreas que você entende que precisa ter muita interface para garantir o teu entregável. Acho que é isso. Show de bola. Isso que ela falou para gestores, novamente tem que ser impresso, eu acho que é importantíssimo. Eu vou dar algumas dicas mais diretas, eu não sou tão profundo assim. Bom, vou começar. A primeira, olha para o teu posicionamento, gaste tempo, volta, se você já está em operação, volta e olha. É comum você entrar em operação sem ter feito esse trabalho. Rodrigo não me deixa mentir, quantas vezes a gente entra num cliente, o cliente está com o site e aí a gente pergunta, tá, mas qual é o objetivo? Objetivo? O que é isso? O que tem o site? Só não pensou estrategicamente naquilo, no objetivo de negócio, isso é comum, faz parte, mas não é desculpa para não fazer agora. Então, se você está nessa situação, olha para trás, vamos organizar a casa e aí você vai conseguir ir em frente. O movimento atual da ZUP, acho que é isso. Exatamente. Segundo ponto, gerar lead não é dor, gerar lead é sintoma. Se você não está gerando lead, você está com algum problema interno, muito provavelmente mais grave. Não adianta você correr atrás do seu fornecedor e falar, vamos aumentar o investimento em campanha. Você vai jogar seu dinheiro fora. Olha o que está acontecendo, por que você não está conseguindo gerar lead, conversa com a sua base atual de cliente, se teve algum problema na sua comunicação, se teve algum gap na mensagem, se a dor não ficou clara. No final, né, gera lead e não consegue gerar conversão. Será que ela não está lá na fase de diagnóstico? Vamos entender se a dor não está lá no time de vendas? Exatamente, né? Tem isso também, tem a questão de como está a integração do marketing com vendas e principalmente como você está entendendo o problema que você resolve daquela pessoa. Talvez não seja exatamente assim como você está comunicando. Terceiro, eu acho que é o que eu tenho mais repetido nos últimos meses, não subestime seu lead, sua persona, seu ICP. Se você está falando com um diretor de marketing, trate ele como um diretor de marketing. Não tente ensinar para ele o que é ROI. Se você está falando com o CFO, trate ele como um CFO. Ele tem que ter um nível de conhecimento e se você quer que ele tenha atenção com o seu conteúdo, você tem que entregar conhecimento nesse nível. Se você vai falar com o CTO, você tem que entregar um conhecimento técnico no nível desse cara. Porque só assim ele vai ver valor no que você está fazendo.
dos últimos 5, 6 anos, o marketing de conteúdo explodiu. Todo mundo faz. Como você se diferencia? Por que aquele cara vai ler o seu artigo e não o artigo do seu concorrente? Entregando valor. Como você entrega valor? Sendo específico, sendo, obviamente, não subestimando o conhecimento do seu lead, da sua persona, e falando a língua dele, né? Falando a língua dele. E aí uma dica um pouquinho ainda mais específica: evita conteúdo pequeno, 500 mil palavras. Se você está falando com venda complexa, teu conteúdo tem que ser longo. E aí, se você tiver que reduzir de 8 postagens para uma, vale a pena, reduz. A Zup fez esse movimento. Até, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, depois você explica comigo. A Zup gera lead de fundo de funil por artigo do blog. Sim. As pessoas leem o artigo do blog e pedem para conversar com o consultor comercial. Por que isso? Porque são artigos técnicos, falando a linguagem da persona, como tem que ser. Nem a gente produz esse artigo, tá? Então, realmente é bem legal mesmo. E entrega valor, agrega conteúdo, posiciona como referência, reforça todo o posicionamento que a Zup tem trabalhado, e por isso que funciona. Então, acho que são as dicas que eu daria para quem está gerindo uma estrutura de marketing. Volume não é qualidade. Perfeito. Tamanho de conteúdo sem ter profundidade, sem ter referência, não faz sentido também. É jogar dinheiro fora. Evita jogar dinheiro fora. Dinheiro é algo importante dentro de uma área de marketing. Para você jogar fora, você tem que controlar muito bem os seus gastos. Para isso, até passando um pouquinho mais do que eu ia falar, volta nos dados e joga sempre os dados o tempo inteiro. A Ana não deixa a gente ficar, né? Sou meio chata com isso. É o dado o tempo inteiro, mas é por isso que funciona, senão não funciona. Questionar sempre. Exatamente. Legal, pessoal. Muito obrigado novamente aí por participar da semana de marketing e vendas aqui do Client Hub. Foi um prazer conversar com vocês. Parabéns também pela parceria, né? Eu acho que grande parte do sucesso de um trabalho de marketing está ligado a ter uma boa parceria. Fica bem evidente no caso de vocês a importância dessa parceria. Então, obrigado novamente. Se vocês quiserem deixar um recado final para onde que as pessoas podem seguir vocês nas redes e tal. Beleza. A gente só seguir no LinkedIn, a gente está lá, a gente publica conteúdo frequentemente. E eu tô no LinkedIn, né? Ana Maria Martins Niscaua. Tá bom? Oi? Podcast. Ai, gente, desculpa. O Diego lembrou uma coisa aqui, o meu time vai me matar, que eu não falei disso antes. Mas, na verdade, também, se vocês quiserem, enfim, conhecer um pouquinho mais de Zup, acho que super vale vocês visitarem nossos canais de comunicação, né? O blog, como o Diego falou, acho que ele teve um avanço, enfim, assustador, muito bacana. Escutem nosso podcast, Papo na Nuvem, né? Eu acho que ele vem esclarecer muitas dúvidas do mercado financeiro, né? Eu achava um assunto chato, marketing, finanças, ai, que saco. Gente, é gostoso ouvir. Eu costumo dizer, né? Se você não conhece, geralmente você não gosta. E ali a gente fala de uma maneira totalmente descomplicada, então não deixem de escutar. Tá em todas as plataformas aí de podcast, Google, Spotify, enfim, Apple. Por favor, não deixem de escutar e seguir a gente lá. Vale a pena, tá bom? Deixa eu falar. Acho que Perfeito, é isso. pessoal. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado, tudo de bom, sucesso aí, bom.